Panorama da diversidade da educação no Brasil. Parte 1. Ações e políticas públicas para a universalização de acesso à educação. Eu acredito que depois de todos os nossos encontros, a gente já tem uma concepção plena em relação à educação e à diversidade. Há todo um suporte legal, a gente vai ver alguns agora, e há todo um interesse social para que isso aconteça, social, moral, ético, político, econômico. Se nós valorizarmos todos os tipos de diferença, buscarmos em cada uma delas o bom e minimizarmos os problemas, eu acredito que a convivência vai ser melhor para todo mundo. Nós, educadores, não podemos querer que todos fiquem iguais, nós não podemos querer que as pessoas fiquem homogeneizadas. Não é essa a ideia. Nós sabemos que é nas diferenças que nós construímos uma verdadeira sociedade. Eu posso até falar o seguinte, a visão que nós temos do certo e do errado, né? A gente valoriza muito o certo e desconsidera o errado. Porém, é com o erro que a gente aprende. A gente tem que valorizar o erro, sim. O erro é uma coisa importante porque quando você olha aquilo diferente do que você espera, não dizendo que o diverso é o erro, mas dentro da diversidade a gente vê muitas coisas que a gente considera não certas. Ah, isso não está certo. Isso não pode. E a ideia não é essa. A ideia é assim. A gente tem que olhar o diverso, a gente tem que valorizar o erro, a gente tem que fazer com que o acerto e o erro sejam processo e que a diversidade é a construção de todos nós. Porque como a gente já tem dito, todos nós somos diferentes. Ah, porque nós somos iguais. Peraí, as mulheres, os negros, os brancos, os índios, pegue qualquer população e diga quem realmente é igual. Nós podemos ser parecidos e em alguns aspectos, porque na totalidade isso não acontece. Vejam lá, nós temos então na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, um termo muito usado que é a autonomia. A ideia da educação é deixar que as pessoas sejam autônomas, possam escolher. Daí eu pergunto em sala de aula para os alunos assim, para que educação? Por que as pessoas vão à escola? Para ler e escrever. Só? Então a gente consegue fazer isso em 6 meses. 6 meses estaria bom. A pessoa vai 6 meses, aprende a ler e escrever e pode ir embora. Por que ela fica o tempo todo na escola? Né? Todos esses anos na escola. Por que isso acontece? Eu sei que a resposta a essa pergunta é bem complexa, é bem difícil. Nossa, né? Pense, aprofunde, raciocine. A minha resposta pessoal é o seguinte, as pessoas vão lá para ter uma formação na qual elas vão poder ter uma visão um pouquinho mais crítica do mundo, ver os diferentes lados das coisas e que ela possa, assim, fazer as escolhas, escolher o seu trabalho, escolher a sua forma de viver, escolher distinguir o que ela gosta e não gosta. Por exemplo, assistir televisão é uma ideia massificada no nosso país. Todo mundo assiste televisão, todo mundo assiste novela. Quer dizer, eu estou generalizando, lógico, né? É uma ideia massificada. A escola é aquela que tem uma visão crítica e que faz o aluno falar assim, não, eu quero assistir novela, eu quero assistir televisão por escolha e não por condicionamento ou não por obrigação. Não, eu não vou ver uma novela hoje. Hoje eu vou ao cinema, hoje eu vou ao teatro, hoje eu vou ler um livro. Que ela possa ter realmente essas escolhas. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma escola autônoma, uma escola que tenha autonomia, com eleição de diretores, colegiado, projeto político-pedagógico e conselho escolar. Eleição de diretores é básico, porque já que ele é o gestor da escola, ele tem que ter essa visão realmente democrática. Em algumas escolas a gente sabe que os diretores são indicados e às vezes até nem tem formação pedagógica. Eles são administradores e nós sabemos que isso não funciona. Porque o produto final de uma escola, né, o resultado são seres humanos. Eu não posso tratá-los como uma mercadoria ou como um produto, como é feito muitas vezes. O meu aluno, ele é um ser humano
que tem todas as suas características. Ele é mutante, ele tem sentimentos, ele tem sensações, ele tem desejo, ele é uma pessoa que expressa a sua opinião ou que não expressa a sua opinião. Esses itens têm que ser considerados. Então, a eleição de diretores pela comunidade é essencial. Colegiado, o que é isso? É uma reunião de diferentes instâncias da faculdade, e isso é contemplado no Conselho Escolar. No Conselho Escolar é maravilhoso, porque vai trabalhar com os representantes das diferentes esferas e todos vão ter voz com o mesmo peso. É interessante isso, né? Então, um conselho escolar vai ter representante dos alunos, representante dos pais, representante dos funcionários, representante da comunidade, a direção, né, a representante da gestão, e eles vão discutir todas as decisões tomadas dentro de uma escola. Nenhuma decisão pode ser tomada na escola sem que seja aprovado pelo conselho escolar. Alunos fazem essa parte, representam, e para isso os seus colegiados escolhem os seus representantes, idealizando, né, como que deveria ser realmente. Haver uma reunião de todos os alunos e eles colocassem as pautas que eles têm necessidade e que isso fosse levado para o conselho escolar, discutido, aprovado ou não aprovado, enfim, mas pelo menos justificado e expresso no projeto político-pedagógico da escola. Isso é uma escola que inclui, isso é uma escola que respeita as diversidades. Então eu não vou escutar um, não vou escutar outro. Prof, isso não acontece, né? É bem difícil, eu sei, porque não é fácil a gente reunir esse povo, não é fácil explicar, é bem mais demorado, é bem mais complexo o processo. Porém, o resultado e sua efetivação são extremamente mais valorosos. Uma coisa que eu costumo dizer também são as políticas partidárias. Vejam, nós temos a nossa educação vinculada a partidos políticos. Muda governo, muda presidência, muda prefeito das cidades, as diretrizes da educação também acabam se transformando. Há projetos ótimos, maravilhosos, mas quando aquele determinado partido político sai e entra outro, normalmente eles acabam mudando ou acabam desativando esses tipos de processo. A educação, ela acompanha os ciclos partidários. Ela não tem uma continuidade. Por exemplo, o Ministério da Educação, que é responsável, muda-se os ministros. E existe um jogo de ego e de poder que acabam jogando fora coisas boas, às vezes, porque é de um partido anterior ou porque é de uma visão diferenciada do que aquele partido tem. O ideal seria que a escola, a educação, caminhasse separada da política partidária, não da política, porque a política é intrínseca, ela está dentro, ela está envolvida. A política partidária nos dá o quê? Uma descontinuidade de políticas públicas escolares. A política educacional, ela tinha que ser alinhada às diretrizes próprias, independente das vontades políticas partidárias. E, claro, sem dúvida nenhuma, falta de investimento na educação. A educação, ela não há dinheiro voltado para ela, há destino, mas essa aplicação não chega. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: eu já trabalhei em Secretaria de Educação, que tinha projetos maravilhosos, geniais na área de TI. Só que a distância daquela realização, daquela pensar, daquela vontade da Secretaria, até as escolas era muito grande. Quando chegava na escola, nossa, não chegava nem 10% dos projetos e dos processos que a gente havia elaborado dentro de uma secretaria. Então, essa distância, essa dicotomia é que vai ter que ser trabalhada. Mas não existe um plano mais longo. Nós temos, por exemplo, o Plano Nacional da Educação, que abrange de 2014 a 2024, 10 anos. O que ela fala? Ela determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos anos, e a sua intenção é garantir o direito à educação básica com qualidade, promovendo assim a garantia de acesso à universalização do ensino obrigatório e a ampliação da oportunidade educacional. Assim, pessoal, há subsídios legais para exigências necessárias a uma educação de qualidade e universalizada. A lei nos apoia nesse sentido. Cabe a nós fazermos o quê?
buscar essas referências legais, conhecê-las e brigar por ela, por nossos direitos, né? Conhecer o que é posto na lei e fazer cumprir a lei na área da educação. Nós, professores, a gente é politizado, eu sei disso, né? A gente vai para a rua, a gente protesta, mas o governo, o Estado, o poder, ele não gosta muito que a gente faça isso, porque nós somos formadores de opinião. Quanto mais alienado é um professor, para quem detém o poder é melhor, porque daí nós formamos cidadãos com pouca criticidade. E o processo é o contrário, nós temos que ter uma formação muito sólida para passarmos para os alunos essa ideia crítica em relação aos nossos deveres e aos nossos direitos. Então, está posto na lei, tem que ser cumprida essa determinação. Se esse processo começar comigo, com você, com seu colega e assim por diante, eu acredito que, e já há movimentos nesse sentido, que nós vamos realmente construir um país bem melhor do que esse que nós temos.